É. Bom, pessoal, agradecendo a presença de todos, a atenção a respeito desse tema que às vezes é um tanto misterioso. Eu comecei a me dedicar verdadeiramente ao Trivium a partir de uns estudos acadêmicos de teoria da inteligência. A minha formação é em letras, mas a minha especialização foi na área de pedagogia, no sentido de formação da inteligência humana. Então eu comecei a estudar formação da inteligência de um modo um tanto moderno, a partir de perspectivas da psicologia, de outras teorias modernas. E no decorrer dessas pesquisas, evidentemente, quando você assume uma postura tradicionalista, é impossível que você dê continuidade a um trabalho desse tipo sem remontar a tradição. E nessa remontagem da tradição, as nossas concepções a respeito da inteligência humana vão se modificando completamente, porque você vê que a partir do período moderno há uma espécie de refundação da ideia de homem como um todo e da ideia, portanto, da inteligência do homem. Então foi necessário, evidentemente, linkar, e para efetivar esse link entre os estudos modernos da inteligência e a tradição, não encontrei nada que se assemelhasse a isso mais do que o Trivium. Então tive que reestruturar bastante as minhas pesquisas em razão de concepções errôneas que você pensa que surgiram na modernidade, quando na realidade a coisa já estava sob um outro nome e com uma riqueza até mais profunda do que a trabalhada pelos modernos, no caso entre os estudos da patrística, né, dos grandes intelectuais medievais e evidentemente dos gregos também. Então, isso foi só uma introdução para vocês entenderem como que eu cheguei no Trivium. Em razão desses estudos, fui observando a transmissão, como se estava dando a transmissão desse conteúdo do Trivium dentro do movimento de educação clássica no Brasil. Okay? Há um movimento até certo ponto pujante, depois do período de redemocratização do país, né? E fazendo uma análise em perspectiva desse movimento de educação clássica, eu percebi algumas coisas na relação do movimento propriamente dito com o Trivium. E é isso, a partir dessa temática que eu quero iniciar a apresentação, para que depois vocês compreendam como isso tem tudo a ver com a ideia da arca e do dilúvio. Bom, isso é simplesmente um esquema de alguns marcos históricos, vamos dizer assim. Um esquema bastante breve, claro, não tenho intenção nenhuma de fazer uma historiografia do movimento da educação clássica no Brasil. Mas acredito que esses sejam alguns marcos relativamente importantes e insubstituíveis. Então aí, depois do período de redemocratização do país, coloquei a partir desse período porque é claro que antes nós já tivemos intelectuais que trataram a respeito da educação clássica e do Trivium, o padre Leonel Franca, Rui Afonso da Costa, quem mais? Teobaldo Miranda. Então, alguns intelectuais brasileiros, antes do período de redemocratização, já trataram. Mas nós tivemos um apagão. Depois que esses livros desses grandes autores não foram reeditados, nós tivemos um grande apagão, em razão da educação positivista, do período militar e, posteriormente, uma
destruição completa com o progressismo, com o construtivismo, etc. Então, quando que esse movimento retornou? Eu pude perceber essas datas específicas. Primeiro, em 2001, nós tivemos essa palestra Educação Liberal, que é do Luiz Pimentel. Vocês conhecem o Luiz Pimentel? Já ouviram falar do Luiz Pimentel? Olavo Luiz Pimentel. Exatamente. Eu fico brincando às vezes, que o nome dele é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Mas é interessante, esse nome interno dele é uma espécie de esoterismo do nome dele. Então, essa palestra de 2001 é bastante conhecida, Luiz Pimentel. Em 2006, esse texto seminal também do mesmo Luiz Pimentel, Pela Restauração Intelectual do Brasil, que é um texto seminal, acredito que todos vocês que têm interesse por educação clássica deveriam ler. Em 2007, nós tivemos a tradução da irmã Miriam Joseph pelo Henrique de Biterco. Essa foi a data que ele traduziu. Ele mostrou o livro para realizações em 2008 e acho que devido a algum atraso ele só foi publicado bem mais tarde. Mas a tradução foi efetuada nessa data. Em 2008 nós tivemos aí a publicação dos livros do professor Piet pelo Luigi Piazzi e também a tradução, não sei se foi exatamente nessa data, do texto Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da Dorothy Sayers, que é uma educadora protestante. E esse texto foi traduzido pelo pessoal da editora Monergismo. Acredito que não em 2008, porque a editora Monergismo surgiu em 2008, mas eu acho que esse texto foi traduzido depois, bem depois. E em 2013 nós tivemos aí uma entrevista com o professor José Carlos Faria, pelo Carlos Nadalim, né, que tratava bastante de homeschooling. Ele já era um pai homeschooling que há muito tempo fazia isso com os filhos dele, e ele já tinha um entendimento um tanto tradicional da educação. Bom, a partir daí, desde 2014, eu acho que o movimento ganhou corpo e se espalhou em congressos, né, em várias editoras, sobretudo a editora Quirion, que ele é o conselheiro, ou aliás, o consultor dessa editora, até onde eu sei, é o Silvio Grimaldo, né, que é um dos caras que eu mais admiro. Ele entende muito de educação, inclusive, embora não escreva nada, ele consegue ser um ponta de lança do movimento, mesmo sem ter nenhum livro publicado. Se vocês prestarem atenção nas palestras, poucas palestras que tem do Silvio Grimaldo na internet, você vai ver o quanto ele é inteligente. Ele uma vez fez um vídeo defendendo a Maria Montessori, né, uma educadora católica, enquanto o professor Felipe Neri a criticava, né, e esse movimento das editoras que surgiram, acredito que foi depois de 2014, esse boom, o início do movimento. Então, feita essa perspectiva, essa retrospectiva, né, o que nós observamos diante disso? Bom, primeiro que esse retorno à discussão de educação clássica se deu aparentemente, certo, pelas palestras do Luiz Pimentel. E o professor Olavo sempre diz que ele foi aluno, entre aspas, né, foi um leitor de Morto Berardo. Então, um dos grandes mestres dele, no sentido de compreensão da educação clássica, foi Morto Berardo. Não foi, claro que ele não é um mestre do Olavo. O Olavo foi muito além, mas ele sempre diz que começou os estudos dele a partir da leitura de como ler livros e seguiu aquilo, isso muito jovem, acredito que pré-adolescente até. Então, e da mesma forma,
O Mortimer Adler, ele também foi professor direto, instrutor direto da irmã Miriam Joseph, numa época em que Mortimer Adler ele não era católico, não era convertido. Então, o Mortimer Adler foi professor de Trivium da Miriam Joseph. Ele ensinou o Trivium para Miriam Joseph. Isso, pelo menos, segundo o Henrique Dimitérico, que foi o tradutor. Então, o novo movimento de educação clássica no país, ele é uma cria direta do Mortimer Adler. Porque nós tivemos aí o início do movimento a partir do Adler em todos os aspectos. Né? Todos os aspectos centrais, digamos assim. É claro que nós tivemos também a Dorothy Sayers, mas o Mortimer Adler tem um fluxo mais profundo. Então, feito esse panorama, eu comecei a observar como que esse movimento estava se dividindo. E eu encontrei esses 6 aspectos, né, de divisão do movimento de educação clássica no país. Nós temos algumas pessoas que estão envolvidas muito remotamente com ideias de educação clássica, que não falam do Trivium, simplesmente não falam. Por exemplo, as pessoas que estão envolvidas na luta por escolas militares. Não que as escolas militares não estão 100% fora do sentido da educação clássica. Se nós remontarmos, por exemplo, as escolas gregas espartanas, do primeiro período espartano, que foi um grande período, no segundo período é que entrou em decadência. A questão da formação disciplinar, né, tudo isso tem a ver com a educação clássica, mas muito remotamente. Elas estão muito parcialmente dentro de uma tradição. E também alguns tomistas, por exemplo. Algumas pessoas envolvidas com a educação tomista não se referiam ao Trivium, né? Quase não falavam do Trivium. Justamente porque, até certo ponto, eles se consideram uma superação do Trivium. Isso é um problema sério. Mas, eu poderia dar esses 2 exemplos. Né? Num segundo item, os pais homeschooling. Os pais homeschooling, em geral, têm acesso a uma bibliografia do Trivium, que são guias ou manuais de Trivium. Então, nós temos aí vários guias e manuais famosos do Trivium, como, por exemplo, Ensinando o Trivium, do casal Brudorne, ou Educação por Princípios, que é um manual gigantesco, quase 800 páginas, mas é um manual. Que mais? Homeschooling, guia para o homeschooling católico, que acho que é da Mary J. Clark, é um guia também, um manual. Enfim, são esses livros manualescos e esses guias que norteiam o movimento dos pais homeschooling, que é um movimento iluminadíssimo. É uma rede colaborativa que está produzindo material didático e distribuindo material didático de modo gratuito, muitas vezes. Para vocês que não sabem, existem redes, né, redes sociais pela internet em que os pais e mães homeschooling trocam materiais didáticos, sabe, desde a mais tenra idade até a pré-adolescência. Então é um movimento iluminadíssimo. Contudo, se baseia em manuais e guias. Porque as pessoas que escrevem esses manuais, esses guias de Trivium, elas acham que os pais não têm condição de entender o Trivium de verdade. E é claro que isso é uma contribuição didática importantíssima. O problema é que está se esgotando nisso, mas eu vou tratar disso mais na frente. Nós temos aí um terceiro item, que são os militantes anti-doutrinação. Então existe uma militância que utiliza
a educação clássica e o Trivium como uma espécie de bandeira, de slogan, para combater o que deve ser combatido. Okay? Então é um movimento do negativo, no bom sentido, claro, o negativo do contrário, né? Você confrontar o que deve ser confrontado. É claro que o Trivium não foi criado para confrontação política. Ele não foi criado para isso. O papel central do Trivium não é esse. Mas esse é um movimento político necessário que está dentro da mesma engrenagem. Um quarto item seria as personalidades influenciadas pelo Trivium. Então são grandes professores que nós temos no país, mas esses grandes professores, essas personalidades que lidam com a educação clássica, que são muito conhecidas no país, que fazem um trabalho formidável. Eu não preciso citar nomes, vocês sabem quem são essas pessoas. Essas grandes personalidades, esses grandes professores, eles às vezes são tão bons e tão brilhantes que projetam a sua própria personalidade sobre o Trivium. Então o nome deles se sobrepujou ao Trivium, de modo que o Trivium foi utilizado como plataforma para se fundar um método aparentemente até mais apropriado ou adequado para o brasileiro médio. E um quinto item, né? Existe um movimento da autoeducação. Então, o movimento da autoeducação, ele diz respeito à utilização também de conteúdos específicos do Trivium para um trabalho individualista, para um trabalho voltado para digamos assim, um self-made man, né? O homem que faz a si mesmo. Então, esse movimento talvez seja um dos mais fortes no Brasil. E os grandes intelectuais brasileiros sempre incentivaram esse movimento da autoeducação, né? Do estudar por si mesmo. O Mortimer Adler também recomenda isso. E um sexto item, a educação catequética. Catequética no sentido geral, né? Tanto católica quanto aos protestantes. Eu não quero entrar nesse tipo de debate aqui. Mas, a partir desse influxo do Mortimer Adler, creio que essa seja uma boa descrição de como o movimento se dividiu. Okay? Se a gente se perguntar de onde todos esses desdobramentos vieram, né? E qual é a ideia motriz por trás de todas elas, evidentemente nós teremos que retornar ao Mortimer Adler. E se chegarmos em Mortimer Adler, chegamos no Trivium. Então, o que aconteceu? Nós estamos de certo modo fragmentados, e o Trivium está quase esquecido, né, sob o impacto dessa fragmentação. Então, essa visão de que o Trivium é mais do que esses movimentos, e ele subjaz esses movimentos, a partir deles é que esses movimentos surgem, que eu queria trazer para vocês com clareza do que é de fato o Trivium. O Trivium não é um guia nem um manual, o Trivium não é um livro didático. Então, o Trivium ele é um ponto de inflexão. Ele é um momento histórico e um método, um currículo a partir do qual um sistema educacional inteiro foi formalizado, ok? Então, se a gente perguntar
mas a origem desses movimentos não é educação clássica no sentido lato. Não, porque a educação clássica, se a gente falar só de educação clássica, nós estamos falando de quê? No período grego, em certo período grego, as disciplinas mais importantes de se estudar eram a ginástica e a música. Então era mais importante você praticar ginástica do que você entender gramática. Era mais importante a música do que dialética. Então, quando nós falamos em educação clássica no sentido lato, nós estamos em um reino de confusão, certo? Essa confusão ela foi ganhando uma certa estruturação e uma culminação no Trivium, né? É claro que o Trivium não se consolidou enquanto sistema educacional somente no século VIII, com o Alcuino de York, mas Alcuino de York, ele, a partir, é claro, da mão forte de Carlos Magno, pôde institucionalizá-lo e transformar isso em uma instituição. Esse é o nome. Então o Trivium, acredito que esse diagrama ele dá uma clareza disso, de que o Trivium é um arremate desse arcabouço enorme da educação clássica. E esse arremate, ele é como se fosse um nervo de um corpo, que se você tocasse nele, você afeta o corpo inteiro. E se você se debruça sobre ele, necessariamente para você entendê-lo, você vai ter que entender tudo que veio antes. Porque é necessário compreender todas as discussões que ocorreram, as discussões, o background cultural anterior que deram justificativa para que o Trivium se formalizasse enquanto instituição. Então, se você toca no Trivium, necessariamente você tem que fazer um retorno para a tradição. E também, a partir dele, você compreende toda a expansão que ele torna possível, as possibilidades intrínsecas do Trivium. E essas possibilidades intrínsecas, elas até hoje geram frutos, inclusive em movimentos céticos, positivistas, que aparentemente nenhuma relação tem com a educação clássica, do qual o professor Pierluigi Piazzi é um exemplo claro. O professor Pierluigi Piazzi, ele, se vocês tiveram acesso aos pequenos livros dele, ele não tem nenhuma ligação com a literatura da educação clássica. Ele se baseia em engenharia, em bibliografia sobre inteligência artificial, sabe? Ele é um positivista clássico, ele não tem nenhuma relação com Aristóteles, né, com Platão, com Agostinho, com São Boaventura, com Isidoro de Sevilha, nenhuma mesmo. Mas aí o que acontece? A gente vê as palestras do professor Pierluigi Piazzi e ele, sabe, com aquele discurso acachapante, para que você perceba o nível de degradação e de lama em que o sistema educacional está e o chamamento para um retorno à busca da formação da inteligência humana, que você vê, peraí, cara, isso aí tem uma coisa muito semelhante com a educação clássica aí, mas o que é? Sabe, a bibliografia desse cara não tem nada a ver com o que a gente está falando. Pode volta um pouco. Então, essas possibilidades intrínsecas do Trivium, elas continuam pululando. E o Trivium é como se fosse um avesso do calcanhar de Aquiles, por isso que eu coloquei essa imagem. O calcanhar de Aquiles é um ponto onde você toca e tudo se destrói, né? E o Trivium seria uma espécie de nervo do corpo educacional, que se você toca, se você o desenvolve, ele tem a possibilidade de reconstruir o sistema inteiro. Porque vocês imaginam, nós estamos em um sistema educacional inteiramente baseado em fraude, pelo menos a nível filosófico, a nível das bases mais fundamentais e das intenções primeiras dos criadores da escola pública.
Isso remonta até o Renascimento, mas não vou tratar disso hoje. E o trivium é o ponto de inflexão nesse sentido positivo. E o calcanhar de Aquiles é o avesso disso, onde você toca e você destrói o corpo inteiro. Na verdade, o trivium é uma espécie de calcanhar de Aquiles do sistema educacional moderno. E se você começa a investigar, né, a fuçar de fato o que tem por trás daquilo ali, o sistema inteiro cai. Porque se um sistema inteiro é possível de ser construído com base na pura fraude e no estelionato, imagine um sistema baseado na verdade. O que ele não pode fazer? O problema é que não dá para você construir uma cidade em cima da outra. Alguma cidade vai ter que ruir. E é claro que ninguém vai sair explodindo o MEC, mas é necessário, por isso que a visão de desregulamentação da educação é tão importante, porque a partir da desregulamentação, uma outra cidade pode ser erguida sem ser necessariamente sobre a Babel que nós já temos. Pode passar. Então, a visão do trivium que eu queria trazer para vocês é de que o trivium é essa perspectiva dos debates culturais que ocorreram entre o clã dos gramáticos, o clã dos retóricos e posteriormente dos dialéticos. Existiram debates acalorados sobre qual das disciplinas seria mais importante para a formação do homem, qual das disciplinas deveria ser abordada primeiro. A gramática sai na frente porque ela tem 12 séculos de tradição e de produção didática. Se você quiser, por exemplo, educar uma criança com base na dialética, a primeira dificuldade que você vai ter, na dialética ou lógica, a primeira dificuldade que você vai ter vai ser de encontrar material didático com respeito a isso. Então, os lógicos, os grandes lógicos brasileiros, aí, como o Marcos Poeira e outros, eles estão envolvidos com um trabalho de nível superior. Nós temos pouco material didático que adequa essa lógica para a adolescência ou mesmo pré-adolescência. Mas o fato é que, sem acompanhar o que eram essas discussões dos gramáticos, dos dialéticos e dos retóricos, do que eles estavam falando, nós não compreendemos o que é o trivium. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, lendo a Miriam Joseph, não é possível entender o trivium. Porque a Miriam Joseph, ela foi talvez a primeira a tentar restaurar um modelo bastante fiel do que se trabalhava no medievo, contudo, a partir da bibliografia que ela teve acesso. O trivium ele não era trabalhado da mesma maneira em todas as escolas naquele período. As escolas catedrais, elas não tinham todas as disciplinas do trivium e do quadrivium. Às vezes você tinha só gramática e retórica, às vezes só gramática, às vezes você tinha aritmética e geometria, mas não tinha música nem astronomia. Então, era na base do que era possível fazer, se havia instrutores disponíveis. Então, essa cultura de fundo, é ela que explica o trivium. São esses debates. Então, sendo bem concreto, um livro que vai trazer isso para vocês é do Marshall McLuhan, por exemplo, que foi lançado pela Realizações, chamado O Trivium Clássico. Ele é um livro que trata exatamente disso. Primeira vez que eu li, eu fiquei bastante perdido. Acho que eu tive que ler ele umas 3 vezes para a ficha cair. E para entender, por exemplo, que um gramático, os primeiros gramáticos, não lidavam com a arte da escrita. A gramática não era a arte da escrita coisa nenhuma. Ela é a arte da escrita em um segundo momento. Mas o gramático, ele lidava, por exemplo,
com a visão de que o mundo é um livro para ser lido. Então, a visão do gramático era de que a criação de Deus cada criação de Deus era uma espécie de página de um livro a ser lido e a ser decodificado, a ser interpretado. Vocês têm noção do que é isso? Uma visão de gramática como essa, imediatamente você linka com o surgimento da ciência moderna. E foi, de fato, uma das bases da ciência moderna, essa visão gramatical do mundo como um livro. Então, se você diz que a gramática é a arte da escrita, você está calafetando, você está atrofiando a visão gramatical dos antigos. E nós não podemos simplesmente cair nesse engodo de novo, ficar repetindo essa visão moderna. E como é que eu descobri isso? Investigando as discussões dos gramáticos, dos retóricos. Então, não se trata de livros didáticos. O livro da irmã Miriam Joseph é um livro didático que já tem uma visão bem mais ampla, no caso que nós estamos tratando aqui especificamente da gramática, do que qualquer livro moderno de gramática. Qualquer um. Ele já tem uma visão mais ampla. Mas ele ainda assim é um livro didático. Ainda assim ele é um manual. Ele é um manual com base em Aristóteles, mas é um manual. De modo que também até as limitações do Trivium, elas nos interessam. Eu coloquei um exemplo aí da história, só para eu não me esquecer. É uma pergunta que comumente se faz: por que a história não está no Trivium? Por que só tem gramática, retórica, dialética, no Quadrivium também não está? A história, quando nós compreendemos a base cultural do Trivium, a história, ela estava presente nos estudos bíblicos, né, na consciência da transmissão do povo hebreu. Então, era uma tradição específica, a história era a história de um povo específico. Então, quando você estudava o Antigo Testamento, você estava estudando história. A história de grandes personalidades também, a história de homens que transformaram a palavra um pouco moderna, mas de homens que marcaram a história, homens que o cidadão médio deveria imitar. Então a história estava presente no estudo do Antigo Testamento, a história também estava presente na própria confissão, a sua própria história que interessa, a história do homem diante de Deus, né? A sua biografia, ela é mais importante do que a história político-militar das nações que ainda nem haviam se formado. O que importa é a sua própria biografia. Então havia sim uma compreensão de história distinta. Há outro local em que a história era estudada. A história era estudada na gramática, porque a gramática se baseava em textos clássicos, né, como Virgílio, Homero, e na exegese desses textos você tinha necessariamente que discutir: quando que isso aconteceu? Esse evento foi nesse momento? Foi em outro momento? Então, os estudos de história partiam do texto, eles brotavam do estudo gramatical. Então, as limitações que nós imediatamente visualizamos no Trivium, às vezes não são limitações. Às vezes o que está ausente do Trivium estava presente na cultura, como o peixe que nada no oceano sem perceber. Por exemplo, educação emocional. Por que no Trivium não trata de inteligência emocional, né? Que é uma coisa que se fala tanto hoje. Inteligência emocional era a confissão diante de Deus. Inteligência emocional é você praticar as virtudes do Cristo. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é você estar imerso no trabalho, no serviço e na necessidade de resolução de problemas imediatos. Não havia um mundo mental para você ficar elucubrando
sobre as suas emoções. As suas emoções eram uma relação direta com o outro, com o seu serviço que você estava prestando, a partir dos seus ofícios. As pessoas tinham problemas imediatos para resolver. Isso imediatamente aplaca qualquer desespero emocional, típico dos modernos, pós-romantismo, em que o homem se subjetivou tanto que esqueceu da realidade. Então, a educação emocional é uma visão moderna em função disso. Os antigos, eles tinham uma visão muito clara de que a sua integralidade estava relacionada com a sua relação com Deus e com a necessidade de prover a família, de sobreviver, coisas imediatas da vida prática. Então, qual é a situação a partir dessa visão geral? Aqueles itens do movimento da educação clássica. Pode passar. Aqueles que não falam do trivium, eles não têm o que dizer sobre eles, não falam. Então, eles não repercutem o trivium. Os pais homeschooling, apesar de serem talvez a maior contenção uma contenção espartana contra o avanço do Estado na educação, é uma coisa tão luminosa que é difícil de você descrever. Eu visitei a Valesca Montenegro, uma das maiores famílias homeschooling do Brasil, da Valesca e do Aloysio, lá em Recife. E assim, você só aprende, né? Eu só sentava lá e ficava olhando e perguntando para eles. Então, esse movimento dos pais homeschooling é grandioso, no entanto, é baseado em manuais, que são importantíssimos, esses manuais, esses guias, mas é necessário que se leve a coisa adiante, porque senão o trivium ele não vai estar produzindo todas as possibilidades inerentes dele mesmo. Então, uma espécie de coaching mesmo, sabe, de educação clássica, o que esses autores tentam fazer. Um exemplo, a Camila Badi, que foi uma das primeiras mães envolvidas com o movimento homeschooling, o esposo da Camila Badi uma vez fez uma palestra para falar do trivium ou da educação clássica, não me recordo, e ele indicava os livros na bibliografia da palestra dele. Olha, usem esse aqui, minha família se baseia nesse livro aqui da Susan Weisbauer, que é A Mente Bem Treinada. Realmente é um baita de um guia, de um manual para quem quer fazer homeschooling. O outro que ele indicava era Ensinando o Trivium, da Blue Dawn. Eles são católicos e usavam um livro protestante, principalmente o volume 2 que ele recomendava. E ele pegava o livro do Trivium da Miriam Joseph e dizia assim: gente, tem esse aqui também, o Trivium da Miriam Joseph, só que esse aqui é muito denso, sabe? Então a gente não usa muito ele, sabe? Porque é muito denso, é muito difícil. Então, mas é importante, né? É um livro importante, está aqui. Principalmente aí ele citava lá, ele faz uma homenagem belíssima ao José Moninas nessa palestra. Mas nitidamente você vê que, olha, isso aqui é um pouco profundo demais para o trabalho doméstico da educação clássica. Então, isso ilustra bem a situação. Com relação ao item 3, os militantes antidoutrinação, nós temos aí uma proliferação de congressos tão importantes, mas esses congressos, em geral, eles estão voltados ou para a apologética, no sentido lato, de você fomentar a discussão da educação clássica, tal como nós estamos fazendo aqui, ou no sentido político mesmo, de forjar trincheiras com relação a algo de tamanha importância. Mas vejam que esse movimento não discute, por exemplo, grupos de estudo. Não é possível se levar além a educação clássica sem grupos de estudo. Não tem como.
Ou então sem pessoas que investiguem individualmente, que pesquisem individualmente a coisa. As personalidades influenciadas, né, como eu já comentei, elas fazem uma projeção do próprio talento sobre o trivium. E o que eu estou propondo aqui é que se faça justamente o contrário. Que nós permitamos que o trivium nos ilumine. E não que a nossa personalidade se projete sobre o trivium. No sentido de ser pobres de espírito mesmo, como Cristo falava. O trivium sabe mais do que eu, ele sabe mais do que a minha personalidade. Então é interessante que ele jogue suas luzes sobre mim, e não o contrário. E também não que eu pegue parcelas do trivium e utilize isso para criar o meu próprio método. Também não tenho interesse nisso. Eu quero explorar todas as possibilidades inerentes do trivium para que eu não me torne um moderno de novo. Para que eu não pegue uma parte ali, uma e outra ali, eu crio uma coisa e depois eu digo, olha, isso aqui foi eu que criei, sendo que já estava lá. O movimento de autoeducação também parte de uma perspectiva individualista e não sistemática, não sistêmica. É uma espécie de adaptação privada, né? É fundamental, mas isso é parte de uma engrenagem. Isso não é a possibilidade total do trivium, é uma mera parcela. E o trivium diz respeito a instituições, diz respeito a um sistema educacional. Então, a autoeducação, ela é uma adaptação privada. Ela não diz respeito a... Você não está pensando o sistema integral de educação. Não que você tenha que impor um sistema integral de educação, mas sim pensar o sistema integralmente, tanto no sentido horizontal como vertical. O que forma o homem desde as primeiras bases cognitivas até as mais avançadas. E a perspectiva da educação catequética, né, em que, é claro, primeiro a conversão. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que não são cristãs, mas a perspectiva do trivium é essa. Clemente de Alexandria deixava muito claro, a primeira a conversão, depois a formação da inteligência. Ele não dissociava uma coisa da outra. As virtudes estavam aliadas a virtudes intelectuais também, virtudes morais e virtudes intelectuais, era uma coisa só. Mas é necessário ver se o trabalho catequético ele está tão preocupado e tão concentrado na formação moral, que é correto, mas que não seja em detrimento da formação intelectual. Que a coisa caminhe de um modo integrado, né, como rodanas de uma mesma engrenagem. Eu só faço parte dessa engrenagem, essa grande engrenagem. Mas eu não quero ficar sozinho. Eu quero convocar as pessoas para que tenham interesse pelo trivium, também se debrucem sobre ele e leve a coisa mais adiante para si mesmo. Porque ao estudar o trivium, ao investigar o trivium, a autoeducação ela é automática. Porque as coisas que você vai descobrindo vai te forçando a entender outras. Então, ao estudar o trivium, você está fazendo autoeducação. Não por manuais, ao tentar compreender o trivium. Você já está em um processo de autoeducação. Então é necessário compreender que a educação catequética, a partir de Clemente de Alexandria, ela é uma educação para a formação da inteligência divina, da integração das virtudes morais com virtudes intelectuais. E para entender a formação intelectual, biografias modernas ajudam também. Roy Feuerstein, por exemplo. Alguém já ouviu falar no Roy Feuerstein? Roy Feuerstein foi um pedagogo judeu, que é muito citado pelo Olavo Luiz Pimentel, em que ele conseguiu fazer o milagre de pegar crianças órfãs da Segunda Guerra Mundial, crianças desnutridas, com atraso mental, completamente traumatizadas, órfãs, e ele pegou 300 crianças, fez um trabalho de renivelamento ou de nivelamento
segundo a idade delas. Elas estavam com um atraso intelectual muito grande, e ele desenvolveu um sistema chamado Programa de Enriquecimento Instrumental, em que, a partir da compreensão da base cognitiva da criança, ele, trabalhando aquilo, ele fez com que essas crianças retornassem para um nível de QI médio, normal. E quem tiver interesse em como desenvolver inteligência em crianças, procure o Robert Feuerstein ou qualquer instituição brasileira. Existem profissionais já formados no Brasil nesse método de programa de enriquecimento instrumental do Robert Feuerstein. Existe no Brasil, e elas são capazes, esse método é perfeitamente capaz de retirar o atraso intelectual das crianças. É um método testado. O curso é caríssimo, mas eu conheço algumas pessoas que já fizeram esse curso e estou colhendo algumas informações gratuitamente com eles. São amigos meus. Mas é um exemplo de bibliografia moderna que está perfeitamente linkada com o ideal do Trivium. Então, o que eu percebo é que nós descobrimos o baú, mas não abrimos o tesouro. O José Moninassi vai usar uma expressão semelhante a essa. Ele vai dizer que nós enterramos o tesouro e perdemos o mapa. Pode passar. Então, um dos exemplos claros, né, dessa atrofia, digamos assim, do movimento de educação clássica no que diz respeito à investigação do Trivium, nesse aspecto. É claro que o movimento da educação clássica vem crescendo no Brasil, mas eu estou me referindo apenas a um aspecto talvez fundamental. Mas o que ilustra bem isso é a reação que as pessoas têm diante do livro da irmã Miriam Joseph. Eu acredito que esse livro vendeu muito no Brasil. Eu acredito que ele vendeu bastante. E vocês já ouviram falar de alguém que concluiu os estudos do Trivium da Miriam Joseph? Vocês conheceram alguém já? Eu também não conheço. Assim, eu desconheço. É um livro que vendeu muito, aparentemente, mas as pessoas ficam diante dele, tem a reação diante dele que a família Abadi teve. Olha, isso aqui é muito denso, né? Não dá pra gente. De modo que o estudo do Trivium concreto necessita de instrutores. Primeiro, que esses instrutores no Trivium sejam formados para que, a partir deles, o conteúdo do Trivium seja compreendido pela população média. Vocês já ouviram falar de algum instrutor do Trivium no Brasil também? Eu também desconheço. Pode ser que tenha. Eu que desconheço. E se existe, ele não está se divulgando, sabe? Então, nós tivemos esse fenômeno de uma venda razoável do Trivium, e esse livro ficou na estante, né? No meio daqueles livros que você vê, olha, isso aí não é para mim. Por quê? A gramática do Trivium, por exemplo, é um mix de convenções e regras gramaticais com a filosofia de Aristóteles. Então, o estudo do Trivium da Miriam Joseph, o Trivium clássico, desses manuais clássicos, era ao mesmo tempo um estudo de gramática e de filosofia. Você estava aprendendo os rudimentos da filosofia aristotélica enquanto você estudava a gramática. Por quê? Porque a classificação, por exemplo, as classes gramaticais, elas têm base nas categorias do ser, de Aristóteles. A substância que Aristóteles falava virou substantivo. A qualidade virou adjetivo. E por aí vai. Então, estado virou verbo de ligação. E por aí vai. Se você quiser compreender isso, está no Categorias do órgão do Aristóteles, em que ele faz uma explicação
dessas classes gramaticais. Então isso não é simples para você investir numa aventura solitária. É necessário que hajam instrutores, porque são assuntos realmente que vão formar o seu intelecto de modo muito profundo, que vão lhe preparar para que você tenha acesso a qualquer outro tipo de conhecimento. Essas 3 disciplinas do Trivium, gramática, lógica e retórica, elas formam uma espécie de instrumental da inteligência. Elas não são exatamente conteúdos, elas são ferramentas básicas da cognição, que a partir delas, através do domínio delas, qualquer outro tema e qualquer outro assunto vai se tornar simples de ser compreendido. É isso que o Trivium faz, ou seja, o Trivium são disciplinas que correspondem às estruturas básicas da sua inteligência. Se você pegar o currículo moderno, você vai ver que o currículo moderno é qualquer coisa menos isso. A primeira coisa que o currículo moderno faz é nivelar 12 ou 13 disciplinas, sei lá, como se fossem a mesma coisa, como se tivesse a mesma importância, como se não houvesse diferença de natureza entre elas. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura, é um mundo de Bob, sabe? Então essa é uma clareza que o Trivium nos traz, mas na hora que você vai se debruçar diante dessas disciplinas, é difícil você fazer por autoeducação. O método de autoeducação, ele geralmente funciona com a educação do imaginário. Então, olha, você lê romances, lê várias coisas, sabe? Adquire aquele cabedal de cultura e seu imaginário vai mudando de fato, né? A visão que você tem da realidade, você vai criando novas lentes para enxergar a realidade a partir dessa educação do imaginário. Mas o Trivium é outra proposta, que pode ser aliado perfeitamente a essa. Mas o Trivium, ele é uma simplificação. Ele diz, olha, se você aprender essas 3 disciplinas junto com a matemática, claro, que a matemática está nas 4 disciplinas do quadrivium. Junto com a matemática, a sua mente está preparada para recepcionar qualquer conteúdo. Você estrutura a sua mente para recepcionar qualquer outro conteúdo, que ou deles são derivados, ou precisam da sua utilização durante o processo de aprendizagem. Vejam o grau de encantamento do Henrique de Mittero ao fazer a tradução desse livro. Ele comenta no seu prefácio: esta pequena joia foi traduzida com obstinação que vem do encanto. E é com esse mesmo encanto que eu tento me debruçar sobre o Trivium e que eu vejo que está meio que se perdendo diante da fragmentação do movimento de educação clássica. Pode passar. As escolas que estão surgindo, né? Tem algumas escolas que se usam a metodologia do Trivium. Elas também dependem dessa mesma investigação, porque elas só irão se constituir com base nos mesmos manuais. E se existe uma investigação filosófica do Trivium nessas escolas, por exemplo, tem a escola Frônesis no Rio de Janeiro, acho que em Niterói, né? E que o diretor da escola, até de vez em quando ele acompanha os meus textos, eu acho muito legal, assim, ele está interessado então em aprofundar a visão do Trivium. Não me recordo o nome dele, mas ele de vez em quando curte alguns textos meus, e eu acho isso muito interessante, o interesse dele em aprofundar a discussão. Mas essas escolas, elas dependem dessa mesma investigação. E se existem grupos de estudo do Trivium nessas escolas, isso não pode ficar como um segredo empresarial. É um tema que precisa ir para debate público. Qualquer descoberta que se faça a respeito do Trivium não pode ser privilégio de uma escola ou de outra. Isso tem que ser debatido.
Então esse é o professor Moninassi, José Moninassi, foi um aluno do Olavo, faleceu há alguns anos. E eu me recordo que quando eu li o prefácio dele, do Trivium, eu li e gostei muito disso. Esse cara aqui, ele é muito visceral, sabe? Ele é muito visceral. Isso que ele está falando aqui é basicamente a essência do problema. É um prefácio de 3, 4 páginas. E eu li aquilo há muito tempo. Eu comprei esse livro da Miriam Joseph, acho que em 2016. Não me recordo exatamente. Mas eu li aquilo e deixei de lado, fui estudar outras coisas. Quando eu comecei a entender o Trivium de verdade, eu voltei ao texto do Moninassi e percebi que ele tinha entendido tudo. Ele tinha entendido todas as possibilidades inerentes do Trivium, que é o que eu entendo como possibilidades diluvianas, de você refazer o sistema integralmente, você começar do zero. Ele percebeu essa possibilidade intrínseca antes de chegar dizendo: olha, o Trivium tem essa falha aqui, sabe? O meu sistema é melhor, é uma evolução do Trivium. Ele disse: não, isso aqui é um ponto nevrálgico, que se mexerem nele, a gente vai poder reconstituir o elo com a tradição. E reconstituir o elo com a tradição é uma coisa dificílima, porque nós estamos mexendo em todo o tesouro da educação clássica, que é muito complexo. E ele dizia que, olha, a partir desse ponto é possível fazer isso. Ele entendeu tudo. E no momento em que eu reli o Zé Moninassi, eu disse: não, cara, eu já tinha lido o prefácio dele e não tinha me dado conta exatamente da profundidade do que ele falou. Passei batido, aquilo ficou no meu inconsciente. E depois que eu fui reler, eu disse: não, eu basicamente aprendi com esse cara. Foi com esse texto que girou a chave. Embora eu tenha tomado consciência disso somente anos depois. Então, algumas citações do Zé Moninassi. O ministro poderia trazer minha bolsa, por favor? Algumas passagens, eu queria ler para vocês algumas passagens desse prefácio do Zé Moninassi, né? Ele diz, por exemplo: sinto-me cumprindo uma obrigação pública. O tom de envolvimento com ele, com o que estava acontecendo, com o que ele estava descobrindo ali, era um tom, do mesmo tom do Henrique de Mittera que eu traduzia. Ele estava obcecado com aquilo pelo encantamento que foi descoberto. Ele diz: enterramos o tesouro e perdemos o mapa. Está errado aí, perdemos o mapa. E ele diz que a irmã Miriam Joseph, ela foi a única tentativa de recuperar o espírito do Trivium. Eu disse: meu Deus, ele entendeu tudo. Ele está falando no espírito do Trivium, ele não está falando do Trivium. Ele percebeu que além daquilo havia muito mais, que o Trivium não era simplesmente um manual, que o que representava o Trivium era esse espírito que formou, que forjou um sistema educacional formalizado. Vou ver se eu acho aqui algumas outras passagens bem viscerais dele. Tem a palestra dele no YouTube também, mas ele diz: a primeira condição para entender o Trivium da irmã Miriam Joseph, editado pela primeira vez no Brasil na corajosa e esmerada tradução do Henrique de Mittera, é entender que ensinar retórica, gramática e lógica fazia parte de um verdadeiro projeto de educação, de que não há nada equivalente no mundo moderno. Ele diz: visto dessa perspectiva histórica, o Trivium, este tesouro redescoberto pela irmã Miriam Joseph, é mais que um manual. Eu disse: meu Deus, a conclusão que eu cheguei assim, achei que tinha chegado sozinho depois de alguns anos de estudo. Ele já tinha falado aquilo.
tinha deixado batido. É mais que um manual para desenvolver a inteligência. É uma luz brilhando na escuridão dos abismos, em que atiramos a verdadeira educação. E tem outras passagens aqui, mas enfim, só para ilustrar que ele já teve o estalo, ele percebeu tudo. Então, as possibilidades do Trivium, da investigação do Trivium, é que você tem uma superfície de contraste baseada em uma filosofia muito mais rica, que vai fazer com que você enxergue o sistema inteiro, que foi erguido, como já falei, com base na fraude. E para você ver o tamanho da fraude, é preciso que você também compreenda, né? Veja o tamanho da verdade. Como você só conhece o que é o mal, se você vê o que é o bem. Então, é essa superfície de contraste que, quanto mais você investiga, mais você compreende as falhas do sistema moderno. Por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Existem pessoas que estão dedicadas a investigar aspectos de doutrinação ideológica nos livros didáticos. Tem algumas pessoas que estão dedicadas a isso. Então, elas ficam vasculhando o livro didático de todas as disciplinas e encontrando, olha aqui, ideologia comunista. Olha aqui, outra ideologia. Olha aqui, outra ideologia. Veja, isso é um trabalho importantíssimo, mas isso é uma investigação policial. Isso não é um trabalho intelectual, exatamente. O Trivium, ele nos ensina a acender as formas desse currículo. Bom, entrar em cada disciplina e perceber o que, na construção dela, na constituição dela, na estrutura em si, o que é estúpido ali dentro. O que vai fazer com que a sua inteligência atrofie pela própria estrutura da disciplina, e não porque ela está trazendo simplesmente a ideologização. A ideologização é um plus da desgraça. A própria conformação da disciplina, ela já está deteriorada. A disciplina de geografia, por exemplo. Geografia é uma disciplina bastante estranha. Ela é um almanaque de várias ciências trazidas de maneira bastante parcial e pensadas, colocadas como se fosse em uma bacia misturada. Você mistura ali um pouco de meteorologia, de geologia, joga um pouquinho de economia também, sabe? E você diz que ali é o estudo do espaço humano, da dinâmica do homem no espaço. É uma disciplina que, se você for investigar as razões daquela ordenação, muita coisa esquisita surge dali. Principalmente quando você vai confrontar isso, se você vai confrontar uma disciplina dessa com a matemática, que é uma disciplina perfeitamente estruturada que diz respeito a estrutura da inteligência humana, de fato. A geografia, ela não é a mesma coisa que a matemática. Não são duas disciplinas, quer dizer, uma é um almanaque e a outra é uma disciplina, é uma arte, de fato. Está muito mais próxima da ideia que nós temos de ciência. Então, são essas coisas que inconscientemente o jovem estudante se pergunta: por que eu estou estudando isso? Porque a confusão mental está nas próprias disciplinas e no arranjo que é feito delas, no nivelamento. Como eu já falei, que as disciplinas da gramática, retórica e dialética, elas têm prioridade porque elas correspondem à inteligência humana. Para eu demonstrar que essas disciplinas correspondem à inteligência humana, eu levaria mais tempo. Eu tentei escrever algo sobre isso, uma tentativa de demonstrar que essas disciplinas, elas correspondem de fato à inteligência base do homem, que tem relação sim com o QI, por exemplo. Não é um ajuste perfeito, mas tem uma relação com o QI. Por isso que o QI investiga a inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, que tem relação clara com o que é o trívio e o quadrívio. Mas o fato é esse, o fato é que a estruturação do currículo moderno, ela
distorcida na sua própria estrutura, e isso já reverbera em uma atrofia da inteligência geral dos alunos. Então, o Trivium é o sistema verdadeiro, na essência, em razão dessa correspondência com a inteligência humana, que dá conta de expor o processo educacional integralmente, porque ele diz respeito tanto à estrutura da inteligência quanto à formação das virtudes, a formação da excelência moral. E assim ele surgiu. Ele foi criado por um diácono, Alcuino de York, que tinha perfeita compreensão do que era o projeto de Clemente de Alexandria, lá atrás, no século II, que a formação moral não se dissociava das virtudes intelectuais. Aprender o Trivium é conseguir olhar o sistema educacional inteiro como Agostinho ou São Boaventura olhariam, e adquirir a visão dos antigos. Então isso é muito complicado, você conseguir enxergar a coisa como os antigos enxergariam. Mas o Trivium é inevitavelmente isso. É a exigência que se chegue nesse ponto. Então eu arrisquei o conceito de Trivium. O Trivium seria o método e o currículo, fruto do acúmulo de uma sabedoria milenar que corresponde às estruturas reais e naturais da inteligência humana, cujos princípios carregam em si a capacidade de religação com a tradição primordial. E quando eu digo tradição primordial, eu estou me referindo ao mundo adâmico. Se você não for cristão, entenda isso de uma maneira metafórica, né? O retorno à visão clara, à intelecção perfeita, né? que Adão tinha da realidade. Imediatamente ele inteligia todos os seres e a realidade, porque não havia pecado. E o nosso embotamento intelectual, ele diz respeito a um aprofundamento do pecado, no sentido desse aprofundamento da fraude em um sistema inteiro. O que antes era apenas um embotamento individual baseado numa escolha errada, se tornou o próprio sistema inteiro de educação. Nesse sentido é que nós dizemos, olha, nós somos também vítimas do pecado original, porque esse pecado original ele foi se constituindo em sistema integral. Nós estamos imersos nele. Então, o retorno, a religação com essa tradição primordial é exatamente a visão adâmica da realidade. Uma visão clara, sem embotamentos, do que corresponde à intelecção humana. E essa é a visão do Trivium do dilúvio. Enquanto aqueles itens citados, a divisão do movimento clássico concreta que nós verificamos seriam espécies de arcas em que as pessoas estão tentando fugir de um sistema absolutamente enlameado, mas elas estão em arcas. Elas estão tentando se salvar do dilúvio. Quando o Trivium é o próprio dilúvio, ele tem a capacidade intrínseca de reconstruir o sistema inteiro, ou pelo menos de se compreender a distorção inteira do sistema, para que a partir daí o sistema educacional ou os métodos educacionais, sejam privados, sejam públicos, sejam constituídos com base na realidade e na estruturação real da mente humana, e não com base em artificialidades, com base em uma cidade de plástico, né? Ou em uma torre de Babel, que Deus olhou simplesmente, que se cansou daquilo e disse, olha, inunda tudo, chega, não tem mais como refazer. Passa aí. A primeira visão é de que o sistema educacional é ocultismo em alto grau, porque está tudo oculto ali. Quando você entra no sistema, você não sabe o que é aquilo, ninguém te conta para que serve. Então isso é ocultismo, sim, seja no sentido religioso ou não, entendam como quiser, aquilo é puro ocultismo.
existem rituais que você segue, né, de transição de uma série para outra, como se o desenvolvimento da sua inteligência fosse conformado a 365 dias do ano. Então, primeira série, segunda série. O padre Ivan Illich, ele entendia essas séries da escola moderna como uma referência aos graus de desenvolvimento alquímico, que você se iluminava de um degrau para o outro, a primeira série, a segunda série, e ele não estava errado, ele pegou a essência da coisa. São rituais, são criações, da falsa inteligência. O Trívio da Arca é essa visão do movimento clássico como tábuas de salvação. E a incorporação do Trívio do Dilúvio é exatamente essa visão de morte e renascimento do sistema inteiro. De viver em um outro mundo, né? Esse mundo, é claro, o mundo celestial da educação, né? Tal como Clemente Alexandria se referia à visão do grande pedagogo como o próprio Cristo, né? E o pedagogo, aquele que imita o Cristo. Então, o Trivium, ele se trata de um crescimento vertical da alma, enquanto o Trivium da Arca, um movimento horizontal. Nós estamos fugindo do sistema em uma arca para lá e para cá, né? Mas o Trivium do Dilúvio é um movimento de investigação vertical, de você descer as raízes até você chegar nessa religação com a tradição primordial. É isso que ele nos ensina. O Trivium é a educação para a inteligência divina. Nós temos aqui o sistema educacional moderno descrito nesses 4 itens. O sistema educacional moderno, uma educação para a cidadania, você se tornar um bom cidadão, mas se a cidade é baseada em uma artificialidade, se a cidade é constituída de uma estrutura fraudulenta, né? Então, quando você fala em cidadania, você está falando no ajuste do homem a essa mesma cidade, baseada em leis distorcidas, né? Em uma visão do homem distorcida. Isso é cidadania. Então, a compreensão moderna de cidadania é exatamente isso: fazer com que o homem se ajuste à cidade moderna, às leis modernas. A educação para a profissão, né, que antigamente se chamava de artes mecânicas. Então você vai se formar para uma profissão específica, para um ofício. E isso estava integrado já no Trivium. Eles chamavam você tinha as artes liberais e as artes mecânicas. Era uma formação paralela, em geral com um instrutor, com um preceptor ou na própria família. Você ia se formar como sapateiro, ou como metalúrgico, como culinário, como soldado, enfim, disciplinas práticas. Não há nada de mal nisso aqui, mas a educação moderna ela se restringiu muito a isso. Você tem também a educação para a virtude, o caráter. Essa educação para a virtude e o caráter, no seu mais alto grau, nós chegamos na educação catequética. Porém, como nós vimos, é necessário que essas virtudes morais sejam atreladas com as virtudes intelectuais, pois era disso que dizia respeito o Trivium, tanto o Trivium quanto a escolástica posterior também. E a educação para a militância, que é talvez a mais superficial que existe. E a gente se pergunta, onde está a educação para a inteligência? Não há discussão sobre isso. A inteligência compreendida nesse sentido de inteligência divina. Vejam que o educador, né, em geral o professor, como eu, ele não entende o que é inteligência. Quem entende de fato, quem aplica a inteligência são os grandes gênios. Eles simplesmente têm já estruturado ou trabalharam para isso e aplicam essa inteligência na realidade, na ação concreta do mundo. E o professor, o educador, ele tenta fazer uma mediação. O que o educador faz é observar como esses gênios pensam,
qual é a estrutura da mente deles, como que a gente transforma isso de uma forma didática para que até as pessoas mais limitadas avancem a sua inteligência. Então esse é o educador, o papel em que eu me incluo aqui. Você tenta descrever o processo, descrever as ferramentas e o instrumental que essas pessoas utilizavam para torná-las acessíveis a todas as pessoas. E era isso que os educadores do Trivium faziam. Eles estavam olhando, olha, como é que Aristóteles e Platão pensavam. Olha, isso aqui é a dialética, então vamos estruturar isso aqui como uma disciplina, como uma arte. Isso aqui também é a gramática. O Crátilo, por exemplo, é um grande livro de gramática. Então vamos estruturar isso aqui como uma arte acessível, mais acessível às pessoas. Então era isso que estava sendo feito. Então, o que o Trivium faz, a sugestão do Trivium, é de que você pule do imaginário, né, da formação do bom imaginário, que você adquire através de leituras, de sentenças, provérbios, uma compreensão de mundo saudável, né, que te faça ver o mundo de uma maneira razoavelmente saudável, a gente poderia chamar isso de senso comum, ou de bom senso. A partir desse bom imaginário, você poder saltar direto para a inteligência. Para que não haja necessidade de você só chegar na inteligência a partir de uma aquisição meio que simbiótica de um mundo de cultura, de uma quase erudição. Se você começa a ler tanto, começa a aprender aquilo por osmose. Então é claro que a sua inteligência vai ser despertada por aquela variada cultura que você tem acesso. Mas o Trivium diz para você, olha, com essas 3 disciplinas, o enriquecimento cultural que você trouxer, ele vai potencializar a sua inteligência, mas a sua inteligência já está conformada. Você já tem a estrutura que possibilita o entendimento de todas as disciplinas, as mais variadas. A enciclopédia do conhecimento humano, mediante simplesmente essas 3 disciplinas e a matemática. Então você faz um salto da formação do imaginário, as pessoas falando, né? É importante formar o imaginário nas crianças, claro, mas a formação do imaginário é o primeiro passo. E a partir do Trivium saltando direto para o instrumental da inteligência. Para aí, se você quiser ascender ao nível filosófico, né, ou das visões místicas, né? Eu escrevi até um texto lá no Escola Trivium que alguns santos saltam direto do imaginário para a capacidade visionária, porque Deus infunde a sabedoria, né? Mas você presumir que Deus vai infundir a sabedoria em você, simplesmente porque você se tornou uma pessoa muito boa, isso já é um problema. Você não pode presumir que Deus fará isso por você. Pode ser que Ele faça, mas pode ser que o seu papel seja outro. Então o Trivium é um caminho seguro, testado e santificante de que você salta de fato do bom imaginário para a inteligência direto, sem precisar de um conhecimento enciclopédico. E a partir daí você terá um aproveitamento de qualquer assunto enciclopédico muito melhor, e você já tem as estruturas gramaticais, dialéticas e retóricas para lidar com eles. Então, o Trivium é um método de ascese de vida, um método de ascese e de vida integralmente maduro. Compreender o Trivium simplesmente como um método de formação da inteligência é um erro também, porque o Trivium ele já começou pressupondo que era uma via de ascese, ou seja, uma via de ascensão do espírito humano para o sumo bem, ou para o sumo amor. É uma via de ascensão. Então não existe esse negócio, eu vou estudar o Trivium e também vou fazer aqui minha formação moral. Não, a formação moral
está dentro já. Ou eu vou estudar o Trivium e vou fazer aqui um curso de inteligência emocional, para eu trabalhar também meu emocional, já que o Trivium não lida com isso. Lida. Basta que nós o compreendemos de fato, tal como ele é. Tem uma passagem também do Clemente de Alexandria, que ele diz assim: o estudo leva a uma contemplação mais ampla da fé. O Logos realiza um belo programa para nos dar uma educação eficaz. Primeiro ele, com maiúsculo, nos converte, em seguida educa-nos como um pedagogo. Então, a visão, acho que está claríssima, da integração do Trivium com a formação integral do homem como via de ascese. Você não precisa fazer uma prática mística para além do Trivium para se tornar um homem melhor, se aperfeiçoar enquanto alma. Não, o Trivium é isso já também, na sua estruturação. Então, obrigado, gente. É isso, eu agradeço pela atenção de todos.